Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo da semana, tá certo? Iremos iniciar hoje o nosso módulo 6 com o conteúdo de sistema de equações do primeiro grau, tá certo? Na semana passada encerramos nosso módulo 5, que foi todo o conteúdo de equações do primeiro grau, tá certo? Trabalhamos em diversas semanas, né? Todo esse conteúdo aí, de forma detalhadamente, né? Toda a parte inicial, todo o cálculo de uma equação de primeiro grau, quando era uma equação simples, a uma equação com parêntese, até que na semana passada a gente chegamos nas equações fracionárias e encerramos o capítulo aí, tá certo? A partir dessa semana, iremos trabalhar o sistema de equações do primeiro grau, tá certo? Então vejam só, novamente eu irei dividir esse conteúdo em 2 semanas, tá certo? Porque existem 2 métodos de ser trabalhado um sistema de equação, tá certo? Tanto pelo método da substituição ou método da adição. Então, para essa semana, a gente vai fazer a introdução do que é um sistema de equação de primeiro grau, tá certo? Vimos nas aulas anteriores com equações o trabalho de uma única variável, né? Achávamos um valor para uma única letra. Para essa semana e na próxima, né, que o trabalho é com sistema de equação, iremos trabalhar em cima de 2 variáveis, ou seja, iremos achar 2 valores, né, atribuídos ao sistema dado, tá certo? Então essa semana a gente faz a parte inicial do conteúdo com o método de substituição. Na próxima semana a gente encerra o conteúdo com o método de adição e alguns problemas a serem trabalhados, tá certo? Material do módulo de vocês tá aí no capítulo 7, tá? É o primeiro capítulo do módulo 6, na página 350, tá? Então vamos lá, direto na página 352, onde ele vem aí, equações do primeiro grau com 2 incógnitas, ou seja, umas equações que iremos trabalhar a partir de hoje serão com valores atribuídos para 2 variáveis, tá certo? Então, vamos lá fazer a leitura do nosso material. Em certas ocasiões em que realizamos a compra de alguns produtos, observamos o seu valor total final. Como exemplo, veja o que Letícia comprou, tá certo? Então, ao lado aí tem uma ilustração e ela diz: minha mãe comprou esses itens, pagando-os um total de R$20. A gente consegue observar que tem aí 4 lápis e 2 borrachas, tá certo? Nesse caso, chamando de X o preço de cada lápis e de Y o preço de cada borracha, podemos escrever a seguinte equação que traduz a situação indicada por Letícia. Bora lá. Ela tem, pela observação dela aí, ó, 4 lápis e 2 borrachas, tá certo? Então, como são 2 itens, iremos usar uma variável para cada desse valor aí, cada produto aí. Então, vamos supor que X fosse o valor designado para o lápis e Y fosse o valor designado para borracha. A gente tem aí 4 vezes o valor de X, que eu não sei ainda, mais 2 vezes o valor de Y, que tudo isso totalizou um valor de R$20, tá certo? Então vamos lá. Essa equação é chamada de equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Entretanto, apenas com essas informações, não podemos saber o preço de cada lápis e de cada borracha, não é verdade? Afinal, veja no quadro algumas
possibilidades. A gente vai fazer possibilidades para que a gente torne essa equação verdadeira, naquele mesmo conceito inicial de equação, tá? Possibilidades. Então, eu posso dizer, ó, como eu vou trabalhar em cima de algumas possibilidades, tá certo? Os valores para x e os valores para y. Ó, um quadrozinho aqui. Eu posso imaginar que um valor do lápis custou, né? Ó, outro valor. Outro valor. Vamos fechar aqui nesses três exemplos aí, tá certo? 1 e 8, 2 e 6, 3 e 4. Isso é uns valores, a gente está dizendo possibilidades, tá bom? Então, vamos provar se vai resultar em 20. Então, ó, 4 vezes x vale 1, mais 2 vezes y vale 8, tá bom? 4 vezes 1, 4. 2 vezes 8, 16. 4 com mais 16, 20, igual a 20. Então, isso aqui é uma possibilidade correta. Pode ser um valor atribuído a x e um valor a y. Nesse caso, eu posso dizer que isso aqui era o valor da borracha e do lápis, tá certo? Vimos outra possibilidade, que foi o valor 2 e o valor 6. Então, 4 vezes 2 mais 2 vezes 6, igual a 20, tá certo? Então, 4 vezes 2, 8, e 2 vezes 6, 12, igual a 20. 8 com mais 12, 20, igual a 20, é outra possibilidade correta, tá certo? Então, são suposições, são possibilidades a serem trabalhadas, tá certo? Então, a gente pode dizer que esse aqui é uns valores, né, para essa situação, tá certo? Professor, mas isso aqui pode dar falso? Pode sim. Dependendo da situação, a gente pode jogar aqui dois valores atribuídos, tanto para x quanto para y. Feito todo o cálculo, não dá o valor igual a 20. Então, é um valor que não foi atribuído, não pertence para essa questão, tá certo? Vamos dar continuidade aí. Na página 353, ele vem aí, né? De maneira geral, dizemos que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, nesse caso trabalhamos em cima de x e de y, vocês vão ver que o material pode trabalhar em cima de outras variáveis, né? O importante é ter duas na questão, tá certo? É toda a equação que pode ser reduzida à forma de ax mais by igual a c, em que consideramos inicialmente a e b sendo números racionais não nulo. Nesse tipo, temos, né, a e b são coeficiente, x e y seriam as variáveis, né, e c o termo independente. Uma equação do primeiro grau com duas variáveis, x e y, admite infinitas soluções que são dadas na forma do par ordenado. Foi o que trabalhamos aqui. Vocês viram que para uma única questão a gente teve a possibilidade, né, de 3 respostas distintas. E eu ainda poderia ir mais adiante e talvez achasse mais algumas possibilidades para o resultado 20. Tá bom? Uma vez que esse modelo de equação admite infinitas soluções, dada uma equação, podemos atribuir, tá, um valor aleatório a uma das incógnitas para que, calculando-as, possamos chegar ao respectivo valor da outra incógnita. Veja o seguinte exemplo, tá? Então ele pediu aí, determinar dois pares ordenados, tá certo? Dois pares ordenados que sejam soluções da equação. Então ele deu a equação aí, 3x mais y igual a 12. Quando ele disse determinar dois pares ordenados, pessoal, duas respostas distintas, tá bom? Duas respostas diferentes, tá certo? Deixa eu só organizar aqui, gente. Ok, tá? Então vamos lá. Ó, ele disse assim, primeiro, calcule x valendo 1. Tá certo? Primeiro calcule x valendo 1. Então,
na minha questão, onde tem x, eu vou colocar 1. Tá certo? Ó, 3 vezes 1 mais y igual a 12. Tá certo? 3 vezes 1, 3, mais y igual a 12. Lembrando, pessoal, que a gente não soma, né, número com variável. A gente só pode fazer esse cálculo se for variável com variável, tá bom? Então, y é igual a 12 menos 3. Quem é y? 9. Achamos o primeiro par ordenado? Sim, tá certo? Quem seria? Ó, par ordenado ele se dá da seguinte forma, tá, gente? Ó, de x para y. Então, quem é o primeiro par ordenado aqui? 1 e 9. Foi o valor que a gente atribuiu, né? Valor que a gente achou, e x foi o valor dado na questão, tá bom? Próxima, ele disse assim, x agora valendo 2. Vamos ver um próximo valor, ou seja, um próximo par ordenado. Onde tem x, iremos colocar o numeral 2. Então, bora lá. 3 vezes 2 mais y igual a 12. 3 vezes 2 deu 6, mais y igual a 12. Y igual a 12 menos 6. Quem é o valor de y para essa questão? 6. Quem é o par ordenado solicitado aqui? Então, da mesma forma, tá? De x para y, sempre é dessa forma. Nesse caso, 2 e 6. Duas respostas distintas, dois valores atribuídos como solicitado na questão. Então, resposta: os pares ordenados para essa questão, 1 e 9 e 2 e 6, são duas possíveis soluções. Pode ter mais, tá certo? Mas nesse caso aqui, trabalhando em cima de apenas de duas respostas. Tá certo, pessoal? Essa é a parte inicial para que a gente conheça um sistema de equação. Vocês já viram aí que nada mais é do que uma equação envolvendo duas variáveis, duas letras. Tá certo? Então vamos para o sistema de equações utilizando o método da substituição. Tá bom? É o primeiro método que a gente vai trabalhar nessa semana. Tá certo? E na próxima a gente trabalha o segundo método, que é o método da adição, tá bom? Então vamos lá. Sistema de equações, método da substituição. Retomamos a ideia mostrada no módulo anterior sobre a compra de lápis e borracha. Suponha que outro cliente tenha comprado uma quantidade diferente de lápis e de borracha. No exemplo anterior foram 4 borrachas e 2 lápis, né? Agora esse cliente ele comprou 3 lápis e 1 borracha e o total a ser pago foi um valor de R$13, tá certo? Foi um valor de R$13. Então, vamos montar aqui as duas equações dadas, tá, pessoal? Ó, sistema de equação aí montado, tá? 4 vezes o valor de x. X a gente viu que era o valor atribuído ao lápis. Vezes 2 vezes o valor de y, que foi o valor atribuído à borracha, né? Até então não sabíamos, totalizando um valor de R$20. Esse cliente ele comprou 3 lápis, então 3x, mais 1 borracha e totalizou o valor de R$13, tá certo? Então, vamos fazer nosso cálculo aí. Assim como a gente trabalhou, gente, ó, tá? Nas equações, temos, né, uns passos aí bem simples para o cálculo de sistema, né? Se vocês observar, ó, duas equações, tá certo? Então, primeiro passo, vamos isolar, vou botar aqui, ó, isolar uma variável no primeiro membro, tá certo? Isolar uma variável no primeiro membro. A gente vai observar em uma das questões e fazer esse isolamento aí, tá certo? Então, ó, 4x mais 2y igual a 20,
3x mais y igual a 13. Para mim, né, para vocês a partir de hoje também será, qual a questão mais simples para a gente isolar? A segunda, ó, como é que eu isolo isso aqui? Ó, deixar uma variável no primeiro membro e passar a próxima no segundo membro. Lembrando a mesma coisa, passou, trocou o sinal, tá? Isolar vem com a troca de sinal. Isso aqui, gente, ó, é o que a gente é um valor relativo, é um valor atribuído para y, não é um valor correto. Até o momento a gente não sabe, é um valor relativo, um valor similar. Y no momento ele vale 13 menos 3x, tá? Segundo, é substituir. Lembra que o nome do problema lembra que a questão que estamos trabalhando é método da substituição, tá? Então, ó, substituir o VR, eu vou botar aqui novamente, que é o que a gente trabalhou, que é o valor relativo, na outra equação. Por que eu vou colocar aqui também na outra equação? Porque nem sempre a segunda vai ser a mais simples. De repente pode ser a primeira, tá? Então, se eu peguei o valor para isolar na segunda, nessa questão eu vou fazer a troca, né? A substituição na primeira. E assim vice-versa nas demais. Então, ó, 4x com mais 2y igual a 20. Onde tem y, eu vou botar o valor relativo, tá certo? Então, ó, 4x mais 2 vezes, quem é o valor de y? 13 menos 3x, igual a 20. Vocês viram que eu só fiz a substituição de y pelo valor que a gente tem, o valor relativo, tá? Então, 4x mais, aqui a gente vai usar a propriedade distributiva, aquele mesmo passo que a gente aprendeu na equação com parêntese, tá? Multiplicando quem está fora pelo valor que está dentro. Então, ó, 2 vezes 13, que deu 26, menos 2 vezes 3x, que deu 6x, igual a 20, tá certo? Então, ó, 4x menos 6x é igual a 20 menos 26, tá certo? Vou puxar um pouquinho para cá, tá bom? 4x menos 2x resultaria em menos 2x, né? E 20 menos 26 resultaria em menos 6. A gente já sabe que isso aqui não pode acontecer, não existe variável negativa. Faz, né, por menos 1, 2x igual a 6. Quem é o valor para x? Nesse caso, 3, tá certo? Achado o valor para x, tá bom? Terceiro passo é aplicar a variável, tá certo? Achada. Por que eu botei aqui a variável? Porque a gente, nesse caso, na parte inicial, achou o valor para x. Mas a gente também pode começar achando o valor para y. Vai depender da questão, tá certo? Então, aplicar o valor, tá? Vou botar aqui. Aplicar o valor da variável achada na primeira equação, tá, gente? Usada. Na primeira equação usada. Quem foi a primeira equação que a gente usou? Nesse caso, a segunda, tá certo? Então, é ela que a gente vai utilizar, tá certo? Ó, vou tentar fazer aqui no cantinho, tá bom? 3x mais y igual a 13, tá certo? Aqui é o primeiro passo, aqui foi o segundo passo e chegamos no terceiro, tá? Vou botar aqui assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, tá? Então, no lugar de x, eu vou ter o meu valor atribuído, que na questão também foi 3. 3 vezes 3, 9, com mais y igual a 13. Y é igual a 13 menos 9. Quem é o valor de y? 4.
Tá certo? Então, quais são os possíveis resultados que a gente já achou aí? Tá certo? Nesse caso, quem seria o par ordenado da questão? Já vimos que o par ordenado ele se dá do valor de x para y. Tá certo? Então, o valor 3 e 4. Tá certo? Seria o resultado da minha questão. Gente, bem simples aí, tá certo? Bem simples o conteúdo, né? 3 passos para a gente calcular um sistema de equação utilizando o método de substituição, tá certo? Na próxima semana a gente tem mais um método a ser trabalhado, que é o método da adição, tá certo? Mas eu vou deixar para a próxima semana, tá certo? Deixa eu apagar aqui, né? Todas essas coisas feitas. E novamente eu ressalto para vocês, exercícios, quais são os exercícios a serem trabalhados, exercícios da semana, da página 360 a 364, exercício de aplicação, tá bom, pessoal? Então, um abraço em cada um de vocês, tá certo? Estudem, deem o seu melhor, respondam às suas atividades, mandem, né, em uma das ferramentas que a gente tem, tanto o Classroom como o próprio WhatsApp, e eu estou aguardando a resposta de cada um de vocês, tá certo? Qualquer dúvida que surgir mediante a resolução, estou aqui para ajudar vocês. Um abraço, nos encontramos na próxima aula. Até a próxima semana.